Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We are going to see that God warns us. Hoje veremos que Deus nos alerta sobre o inimigo. Eu falo muito sobre o fato de que existe um inimigo que deseja a nossa destruição. Quando olhamos para o seu nome, sabemos que ele se chama adversário. Como já falei antes, ele quer trazer problemas, obstáculos para a sua vida. Se não estivermos comprometidos com a verdade, se não andarmos na fé, se não desejarmos ser obedientes à revelação de Deus, então estamos nos abrindo à ação, aos ataques e aos danos que o inimigo quer nos infligir. Ele é implacável, ele é cruel. Não há nada que ele não faça para realizar seus planos perversos e malignos. Mas é somente através da verdade de Deus, do ministério do Espírito Santo, da nossa resposta à vontade de Deus, que teremos essa experiência vitoriosa. Não no final, mas agora, neste mundo, para que possamos andar de acordo com os objetivos de Deus, que possamos cumprir seus propósitos e dar um testemunho louvável. Agora, pegue sua Bíblia e olhe comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. Neste estudo, vamos lidar apenas com os primeiros 5 versículos deste 4º capítulo. Vamos completá-lo, se Deus quiser, na próxima semana. Vamos aproveitar o nosso tempo. Não vamos perder muito tempo, mas pretendo ler esses versículos com cuidado, lentamente, para que possamos entender o que, de fato, Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo tem responsabilidades. Ele é um jovem líder, mas não é um novato. Não é um recém-convertido. Ele pode ser jovem, mas é maduro na fé. Ele teve muita experiência servindo ao apóstolo Paulo, sendo ensinado por ele, tendo crescido como um homem de Deus, um servo de Deus. Observe o que Paulo lhe diz neste 4º capítulo. Vamos começar. Mas o Espírito. A primeira palavra que traduzi, mas, é uma conjunção adversativa, que dá a ideia contrária. Uma das razões pelas quais sabemos que estamos começando um novo capítulo é porque estamos lidando com um problema totalmente diferente. Portanto, se prestarmos atenção ao idioma original, ele nos dá pistas sobre o porquê, às vezes, os autores de uma tradução começam um novo parágrafo. Ou até começam com um novo capítulo. Ou seja, os tradutores são aqueles que escreveram os capítulos e versículos, já que sabemos que, historicamente, a Escritura não tinha nenhum tipo de pontuação, não havia nenhum tipo de separação, mesmo entre as palavras. Para que não houvesse capítulos e versículos, tudo isso foi colocado pelo homem para nos ajudar a fazer referência às Escrituras, e também para fazer clareza ao texto, para separar a palavra de forma que pudéssemos entendê-la melhor. Então aqui estamos começando um novo capítulo. E o motivo é porque é um assunto novo. E isso nos é apontado por esta primeira conjunção. Várias Bíblias traduziram por agora. Não sei por quê, pois geralmente a tradução é feita corretamente com a palavra mas, já que estava se falando sobre uma coisa e agora é algo diferente, algo que não está na mesma direção. É um novo assunto
que começa. Por isso, usa-se o mas. Repetindo, mas o Espírito. O próximo termo normalmente é traduzido por expressivamente. É uma palavra com a qual podemos estar familiarizados, pois é de onde obtemos a palavra grega rima. E esta é uma outra palavra com o conceito de uma palavra. Ou seja, existe uma palavra escrita, existe uma ideia, uma mentalidade. E isso, em grego, é exibido em referência a uma palavra grega totalmente diferente, a palavra logos, que é um pensamento. É como um projeto, um plano, algo que foi escrito. Porém, a rima é uma proclamação que põe em prática o que foi escrito. É preciso que aquela lógica, aquele desejo, aquele projeto de Deus que se fala em existência, é muito semelhante ao que vemos no livro do Gênesis, onde Deus diz, vai-hi, ou seja, que haja luz, e passou-se a ter a luz. Estamos falando sobre algo que está sendo proclamado que acontecerá. É isso que Paulo quer que Timóteo saiba. Então, olhe novamente, está escrito, mas, pois ele confronta as qualificações para a liderança, que concluímos na semana passada no capítulo 3, já que este é um novo assunto. Mas o Espírito claramente diz. A palavra claramente enfatiza e nos diz que isso é algo de que precisamos estar cientes e que precisamos responder à luz dessa situação. Veja que se trata do Espírito. Qual é o propósito do Espírito? Trazer ordem, uma ordem piedosa em nossa vida. Paulo está transmitindo a Timóteo e às congregações que estão sob sua liderança, veja agora o que ele fala nesta frase, que nos últimos tempos, essa é outra expressão para últimos dias. Está se falando sobre um tempo de transição. E acredito que há sinais, indicadores proféticos de que estamos nos aproximando deste tempo de transição, dos últimos dias. Há muitas coisas acontecendo. Nós já vemos aquelas dores de parto, também essas guerras que vão acontecer, fomes, pestes, terremotos, uma variedade de coisas diferentes. O que precisamos perceber é que tudo isso vai trazer instabilidade, vai trazer confusão. A menos que você conheça a verdade e que você esteja comprometido com a verdade, você ficará confuso e se afastará de onde Deus quer que você esteja. Isso é o que o adversário, Satanás, quer fazer. Através dessa instabilidade, ele quer fazer com que você entre em pânico, com que você corra, com que você se comporte de forma que não se atente à confiança e à verdade da revelação de Deus, de forma que seja afastado da provisão de Deus, do seu poder, da sua presença, e, portanto, falhar, ao invés de ter esse testemunho divino. Assim ele diz, mas o Espírito claramente diz que, nos últimos dias, logo em seguida, nós temos um verbo, que é a palavra apostemai. Por que ela é tão importante? É porque ela significa permanecer fora. O termo dá a ideia de afastamento e podemos considerar como partida, saída. Esta é uma palavra importante e tem implicações com o fim dos tempos. Por quê? Bem, Paulo usa esta mesma palavra, mas como substantivo, não como aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde ele fala sobre aquilo que algumas Bíblias traduzem como uma grande queda. Outras usam o termo grego de dimensão anglo-saxônica, o termo apostasia. E é disso que ele está falando quando diz que haverá uma partida, um afastamento. Quando ele diz esta partida. E esta palavra, em geral, significa o lugar onde alguém deveria estar, mas houve um afastamento. Eles se afastaram daquilo que é bom para aquilo que não é bom. Então,
é o que Paulo está dizendo a Timóteo. Veja bem, eles tinham uma sensação de urgência com relação aos últimos dias, que todos nós deveríamos ter em todos os momentos. Mas agora há um indicador ainda maior de que estamos nos aproximando dessa transição, de forma que, nos últimos tempos, ele diz, alguns. Eu sugiro que você agora sublinhe esta frase. Alguns, eles abandonarão a fé. Já mencionei antes que a palavra fé, o termo que deve vir à mente sempre que pensamos em fé, é verdade. Fé é sempre acreditar na verdade. Fé não é simplesmente acreditar em algo, mas acreditar na verdade de Deus, que é a única verdade. Então chegará um tempo que vai de encontro com a apostasia que Paulo menciona em 2 Tessalonicenses 2, que haverá alguns. Alguns o quê? A quem ele se refere? Nós estudamos, não faz muito tempo, em 1 João, e vemos que em 1 João, ele diz que houve alguns que saíram do nosso meio e não permaneceram conosco. E a partida deles diz algo, que eles não eram do nosso meio. A implicação aqui é que eles nunca foram um de nós. Eles não eram verdadeiros crentes. E o fato de que eles não eram verdadeiros crentes se manifesta através deste afastamento. Então, não são pessoas perdendo sua salvação, não são crentes mudando de ideia sobre algo, mas é um afastamento de pessoas que afirmam em falso, pessoas que dizem sim, eu acredito nisso, que professam que têm fé, mas na verdade eles não tinham, e seu afastamento da fé mostra que elas nunca foram crentes. Então, mais uma vez, o Espírito, ele claramente diz que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Agora, vamos ver o que acontece quando há um afastamento da verdade. Quando eu não caminho na verdade. Deixe-me compartilhar com vocês um dos grandes problemas hoje dentro da comunidade crente, que é a falta de respeito pelo poder da palavra de Deus, pela autoridade da palavra de Deus. Em outras palavras, as pessoas interpretam as Escrituras de maneira muito casual. Elas são descuidadas com a palavra de Deus, e isso traz um resultado muito negativo. Entendemos que quando alguém se afasta da verdade, é um convite para quê? Continuando, o primeiro versículo diz aqui, dando ouvidos, ou seja, eles vão confiar, eles vão dar crédito. E o interessante é que eles, ao se afastarem, entendemos que é como se eles estivessem se agarrando, confiando. Preste atenção no que está escrito, confiando em espíritos enganadores. Obviamente, no contexto, isso significa espíritos impuros. Perceba então uma coisa. Com relação ao papel das mulheres como pregadoras, nós tivemos muitas respostas ao que eu disse, falando contra o que disse e também falando sobre outras coisas. Muitas dessas pessoas não gostaram do que foi dito em relação a 1 Timóteo, capítulo 2 e capítulo 3. Não era o que elas estavam vivenciando em sua igreja, o que elas poderiam estar afirmando, ou que tiveram esse ensinamento, ou que acreditam ser apropriado. Você precisa realmente estudar para que tenha certeza, porque se você se afastar da verdade, será um convite ruim para você. De acordo com o que o texto diz, quando alguém abandona a verdade, esta pessoa está se apoderando de espíritos imundos, enganadores. E quando você age assim, sua perspectiva será afetada. Por que digo isso? Bem, neste mesmo versículo, versículo 1, também diz que haverá ensinos de demônios. Então, quando alguém se afasta da verdade, quando você rejeita o que Deus diz, você está convidando espíritos enganadores e você vai abraçar as doutrinas de demônios.
os ensinamentos que os demônios gostariam que você praticasse e aplicasse em sua vida. Isso é sério. Isso é um aviso que Paulo está dando a Timóteo para encorajar o povo a permanecer fiel à revelação de Deus. Não para duvidar da palavra de Deus, não para alterar a palavra de Deus, não para rejeitar a palavra de Deus. Portanto, sempre que não aceitamos a palavra de Deus pelo que ela é, certamente haverá implicações sérias. Haverá consequências que não podem ser enfrentadas, porque quando você rejeita a verdade, você evita o Espírito Santo. Muitas vezes, as pessoas me escrevem e dizem: então, mas como posso evitar, impedir o Espírito Santo? Eu sou apenas um homem, sou apenas uma mulher. Como posso fazer com que o Espírito de Deus seja impedido? Não estou falando sobre você ser mais poderoso, ou que você é capaz de impedi-lo por causa de sua força física. Nada poderia estar mais longe da verdade. Ele está falando sobre uma lei espiritual. Quando eu pratico a infidelidade, quando me afasto da verdade, existe uma lei espiritual que diz: o Espírito Santo, ele não vai abençoar a sua decisão. Ele não vai ajudar você, ele não vai realizar o seu ministério em sua vida porque você violou uma lei bíblica, uma lei espiritual. Então, não é que você o atrapalhe fisicamente. O Espírito Santo está avaliando e diz: eu não vou me envolver na vida daquela pessoa que tem esse propósito com relação ao que ele está querendo fazer, o que ele está fazendo na sua vida. A forma como se comporta. Eu não faço parte disso. Quem faz parte disso? Os espíritos imundos e demônios. São eles que você está convidando. Olhe para o próximo versículo, versículo 2. Agora, quando você se afasta da fé, observe, o que acontece? Você vai começar a agir com hipocrisia. Observe a próxima palavra. São duas palavras. Uma delas significa palavra, mas não é aquela que já vimos, rima. Ao contrário, é a palavra logos. Depois temos um prefixo que antecede, pois se trata de uma palavra composta, e é a palavra da ideia de aquilo que é falso. Assim, você estará caminhando na hipocrisia e se apegará a palavras falsas. Ou seja, lembra da palavra logos? Ela fala sobre aquilo que Deus colocou. É como um projeto. São instruções. E o que acontece é que você se tornará hipócrita. Por fim, como consequência, você estará seguindo instruções falsas. É como quando as pessoas usam mapas. Você está tentando chegar a algum lugar e o mapa que você tem está errado. Ele não descreve com precisão o que você vai encontrar. O que está lá, ele é falso. Então perceba que, quando eu me afasto da verdade, vou ver as coisas incorretamente, as instruções que vou receber, em que vou basear as minhas decisões. Toda essa informação será distorcida, falsa. E onde isso vai te levar? Isso vai te levar para onde o inimigo quer que você esteja, em vez de ser onde Deus quer que você esteja. Será que Deus queria que as pessoas lá no início passassem aqueles 40 anos no deserto? Ele não queria. Isso não era a sua vontade para eles. Mas por que eles rejeitaram? Porque se afastaram dos seus caminhos, de sua verdade. Eles passaram 40 anos no deserto para que aquela geração experimentasse a morte e não mais existissem. Até que surgiu uma nova geração, um novo povo. E é isso que precisamos entender. Era um novo povo. Não eram os mesmos, mas um novo povo que entrou na terra de Israel. Que não eram aqueles que foram desobedientes e idólatras. Continuando, Paulo diz: quando você se afasta da verdade, você convida espíritos enganadores. Você acaba abraçando os ensinamentos de demônios. E você será então encontrado hipócrita. Veja o versículo 2. Pela hipocrisia, você estará seguindo palavras falsas, instruções falsas. Observe o que ele diz no final do versículo 2. Dessas pessoas, está no plural. Elas estão cauterizadas. O que esse termo quer dizer?
não são elas, as pessoas. Ele vai dizer agora, cuja própria consciência está cauterizada. Isso é importante porque nós percebemos uma coisa. No final do versículo 2, a ênfase é na palavra consciência. Por que ela é importante? Bem, nós não vemos, como crentes, que Paulo esteja dizendo caminhe segundo sua própria consciência. Nós devemos ter uma consciência limpa. Mas ele não diz caminhe segundo sua própria consciência. Ele diz caminhe no Espírito. Mas essas pessoas não têm o Espírito Santo. Elas nunca tiveram o Espírito Santo. Qualquer influência espiritual que elas estejam experimentando é do inimigo. São de espíritos enganadores. É uma influência demoníaca. Portanto, foi por causa da rejeição dessas pessoas. Agora, lembre-se de onde começamos neste chamado à adoração que tivemos, que é de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, onde diz que a palavra de Deus está em sua boca, está em seu coração. Ou seja, Moisés, no contexto original, ele proferiu para eles a verdade de Deus. Eles falavam, eles ouviam, eles conheciam a Torá. Mas o problema é que eles não escolheram o ensinamento de Deus. Portanto, por causa disso, enfrentamos a morte. Vemos perda de tempo. Vemos pessoas que estão onde Deus não queria que elas estivessem, ou fazendo as coisas que Deus não queria que elas fizessem. Este é o resultado. São restos, sobras, desperdício. Então ele diz aqui, nesta passagem das Escrituras, olhe novamente, diz que essas pessoas tinham cauterizado. A palavra aqui, o termo em questão, acredito que seja um termo médico, que é fazer alguma coisa em uma parte do corpo onde você pega algo quente, como por exemplo um ferro quente, ou algo parecido, uma ferramenta médica, e a coloca sobre essa parte do corpo, queimando e cauterizando-a. O que acontece? Esse calor destrói os nervos e esses nervos não podem mais sentir nada. Por causa disso, nós entendemos que uma consciência cauterizada nos diz que a consciência não funciona mais. No início, quando Deus criou todas as pessoas, judeus e gentios, todos nasceram com uma consciência. A consciência funciona. E pode entender, até certo ponto, a revelação de Deus. Ela pode discernir, até certo ponto, o certo e o errado. Mas o Espírito Santo, em nós, ele nos guia em toda a verdade. Ele é o Espírito da justiça. Ele funciona de maneira superior à consciência. Mas essas pessoas, está escrito que suas consciências foram cauterizadas. Quando você olha para a palavra ser cauterizado, há duas coisas importantes a refletir. Em primeiro lugar, fala de um acontecimento que ocorreu no passado, que é verdade no presente. E essa condição continuará indefinidamente. Por que eu digo isso? Porque está no tempo perfeito. Entenda, a sua consciência foi cauterizada em algum momento no passado. Ela ainda está sendo cauterizada e ficará cauterizada para sempre. O outro ponto que vemos é que esse termo aparece na voz passiva. Isso significa que não foi porque eles fizeram, mas algo agiu sobre eles, de fora. Do que estou falando? Foi a influência de espíritos enganadores e as doutrinas do demônio. E como tudo começa? Tudo começa quando alguém se afasta da verdade. É muito arriscado agir assim. Quando você se afasta da verdade, você está entrando num lugar muito perigoso. É sobre isso que Paulo está falando. E ele quer que as pessoas não se comprometam, que não sejam descuidadas com a palavra de Deus, mas que permaneçam na verdade, que não se afastem da palavra de Deus. Agora veja o versículo 3. O versículo 3, e nós só temos mais 3 versículos, 3, 4, 5. Nós veremos que ele fala sobre as coisas que, novamente, muitas vezes queremos interpretá-lo com base em nossa experiência. Mas o que Paulo está instruindo Timóteo
é que essas são coisas que vão descrever como são os últimos dias. Então, não devemos procurar na história a que elas estão se referindo, mas o que vai acontecer. Diz aqui que haverá pessoas que proíbem o casamento. Proibir o casamento. A palavra usada aqui para proibir também pode ser exercer um certo controle. Quando você proíbe, é porque você está querendo controlar a situação ou acha que tem algum direito de controlá-la. O que está dizendo aqui é que haverá líderes que vão querer dizer a você com quem você pode e com quem você não pode se casar. Não com base nas Escrituras, mas com base no desejo deles de controlá-lo. Eles vão querer que você, por fim, se submeta a eles, não à verdade de Deus, mas a eles. É sobre isso que ele está falando, sobre algo bem básico, que é o casamento. E nós vemos situações como essa hoje. Fico muito surpreso com o que ouço sobre os líderes de congregações desta denominação, desse lugar e de alguns outros lugares, onde as pessoas participam e que precisam de permissão para se casarem. Eu me lembro, não foi há muito tempo, quando o líder religioso disse a este canal: eu quero testar se vocês estão realmente comprometidos um com o outro. Não quero que vocês se falem. Não quero que vocês escrevam mensagens de texto, que falem ao telefone, que se encontrem, que façam nada durante 6 meses. E se vocês obedecerem fielmente, se não tiverem nenhum contato, de jeito nenhum, por 6 meses, então vocês voltam e, se puderem testemunhar diante de Deus que mantiveram esses 6 meses de separação, então eu casarei vocês. Onde encontramos isso na palavra de Deus? Por que colocar essa pedra de tropeço diante de alguém? Por que dizer esse tipo de coisa? De onde tiramos essa autoridade? A autoridade é dele. É disso que está se falando aqui. Está falando sobre uma liderança que vai se afastar da soberania das Escrituras e fazer suas próprias regras sobre com quem você pode se casar, se você deve se casar. E também preste atenção, e a abstinência de alimentos. Nós temos que ter cuidado aqui porque muitas vezes vemos traduções ruins. Por causa dessas traduções ruins, e muitas vezes é porque os tradutores são descuidados com a palavra de Deus, e eles acabam dizendo o que eles queriam dizer, ou o que casualmente eles acreditam que é a isso que se referia. Muitas vezes, os tradutores usam suas próprias lentes culturais para traduzir algo na língua que estão colocando no texto bíblico. Por isso, deixe-me traduzir aqui de forma bem literal. Fala aqui sobre não acolher, não receber comida. Então, eles proíbem o casamento e eles, você pode dizer, se abstêm de alimentos que Deus criou para receber. Agora, aqui nós temos um problema. Na maioria das vezes, as pessoas leem essa parte e dizem, Deus... E nós vamos tratar do versículo que parece estar dizendo isso, mas não está. As pessoas querem que esta passagem seja assim. Deus criou todos os alimentos para serem recebidos por nós. Mas ela não diz isso. Se você ler com atenção, diz assim, veja bem, que Deus criou. Se sua Bíblia diz depois, para serem recebidos, está errado. Por quê? Ser recebido seria um verbo. Mas se você olhar bem, a palavra original é um adjetivo. Isso é muito importante. Em segundo lugar, temos o termo para, que é palavra eis, que significa para, e que está antes desse adjetivo. Então, traduzindo para o português, está escrito assim, para receber. Então, Deus criou a comida para receber. Não está se falando de toda a comida, mas da comida que Deus criou para receber. Então, Deus disse, isso é comida. E se você procurar, por exemplo, no livro de Levítico, no livro do Deuteronômio, há capítulos onde Deus diz, isso é comida, e isso não é comida. Isso é permitido comer, e isso não é.
Quem está dizendo? Deus. Hoje as pessoas simplesmente ignoram isso, mas você não deve. Qual é a metodologia de interpretação que diz, se a Bíblia diz dízimo, e nós damos o dízimo hoje, quando o dízimo era para Jerusalém? Agora não vamos nos aprofundar nessa questão, mas é muito interessante que tantas pessoas ensinem sobre o dízimo. Eu não sou contra. Este é um princípio maravilhoso. Nós, como crentes, deveríamos ser ainda mais generosos, mais comprometidos, mais livres com as nossas posses, os nossos recursos. Mas é interessante o que as pessoas dizem. E tem um pastor no Texas que diz: se você não der o dízimo, você estará convidando demônios para a sua vida. Fico me questionando se você diria assim. Mas essa mesma Torá que ensina sobre o dízimo, se você comer um animal impuro, você está convidando demônios para a sua vida. Você acha que ele pregaria essa mensagem? Provavelmente não. O que precisamos entender é que deve haver um método consistente para interpretar as Escrituras. Então, quando você olha para esse versículo, diz aqui: eles proíbem alimentos que Deus, e é na verdade o Deus que ele criou para receber, e receber com ações de graças. Por quem? Para aqueles que são fiéis, que são crentes e que conhecem a verdade. Agora, aqui novamente, vemos algo muito importante. Nós vemos o termo os que creem e também o termo verdade. Os que creem têm conhecimento da verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus, a revelação de Deus, a Escritura. Então, Paulo está nos dizendo aqui que não devemos recusar o alimento que Deus criou e sua palavra, a sua verdade, nos dão esse suporte. E ele deve ser recebido com ações de graças, não deve ser rejeitado. Hoje vemos que há uma grande ênfase com relação ao que você não pode comer, ou que isso não é saudável, isso não é bom. Bem, deixe-me dizer que nossos corpos são feitos de forma maravilhosa. Muitas vezes ficamos muito preocupados. Devo comer isso? Isso não é bom. E se nós tivermos o mesmo compromisso, a mesma preocupação com o que deveríamos e não deveríamos estar fazendo espiritualmente, como deveríamos estar organizando nossa vida, prestando atenção à palavra de Deus, nós seremos muito mais saudáveis espiritualmente e também fisicamente, se usarmos esse mesmo compromisso com a palavra de Deus e as coisas de Deus. Agora, vamos para o versículo 4. Porque toda a criatura de Deus é boa. O que isso significa? Significa que tudo que Deus fez tem um propósito. A palavra bom significa aquilo que está de acordo com sua vontade. Então, para tudo que Deus criou, Ele tem um desejo sobre isso. Existe algo que Ele quer fazer. Para cada uma de suas criações existe um propósito. E se você perguntar, por exemplo, a um rabino, por que Deus criou animais impuros? Foi para que possamos tomar decisões sábias, para que possamos tomar decisões que confirmem que pertencemos a Ele. As pessoas então perguntam, por que você não faz isso? Existe um versículo nas Escrituras que diz, eles pensam que é estranho que você não festeje, que não corra com eles, como o resto do mundo, que você tome uma decisão que seja clara. E você faz isso por quê? Por causa de sua fé. Então, esses animais impuros, eles têm um propósito, que é para que nós possamos demonstrar discernimento, demonstrar nossa obediência a Deus, que possamos mostrar que somos pessoas submissas às suas instruções. Repetindo o versículo 4. Porque toda a criatura de Deus é boa e nada, está escrito aqui, nada deve ser. Observe o que está escrito. Nada deve ser rejeitado. Por quê? Se com ações de graça for recebido. Ou seja, não o rejeite. Preste atenção ao que diz aqui. Você deve receber tudo com ações de graça. Depois ele nos questiona. Como? Como fazemos isso? Ele está falando sobre tudo?
Bem, se o assunto terminou, ou seja, se esse assunto terminou no versículo 4, você poderia chegar a essa conclusão. Mas percebemos algo. Veja o versículo 5. O versículo 5 continua, o assunto. E ele explica. Agora, como posso saber que é uma continuação e uma explicação? Bem, se você olhar aqui, temos uma partícula muito importante, a palavra grega gar. Gar geralmente é traduzido por porquê. E o seu uso é, você diz algo, e então esta palavra gar, em grego, identifica que haverá outra afirmação, que tem relação com o que acabou de ser dito. Então, não podemos simplesmente terminar com o final do versículo 4. O pensamento continua. Então, olhe novamente. Ele diz, porque toda criatura de Deus é boa e nada é. Esta é uma palavra que dá a ideia de ser recusada, mas ao invés diz aqui, sendo recebido com ações de graças, por quê? Observe o que ele diz agora no versículo 5, nosso último versículo, porque é santificado. Note que esta estrutura está na voz passiva, o que significa que algo faz com que seja santificado. Qual é o conceito de santificado? Santificado está relacionado à santidade. De fato, a palavra santo aparece na palavra santificação. É o processo de ser santo. É isso que muitas pessoas pensam, que se eu orar, isso santifica. Nós não vemos assim nas Escrituras. Não é isso que está dizendo. Santificação é um processo pelo qual a santidade. Eu percebo que santidade é uma palavra que implica em propósito. Quando me comporto de forma santa, é porque estou me comportando de acordo com o propósito de Deus. Quando eu me comporto de maneira profana, é porque eu não estou cumprindo o propósito de Deus. Então, quando ele diz que é santificado, vamos entender seu propósito. Observe o que está escrito aqui. Temos que ler todos os textos e entender as partes do versículo e o que essas partes acrescentam para um entendimento adequado. Está escrito, porque é santificado pela palavra de Deus. Então, eu compreendo o propósito. Tudo que Deus criou é bom, mas não entendo o propósito de forma intrínseca. Ou seja, eu não saberei o propósito, como reagir a ele, qual é a utilidade de Deus para essa determinada coisa, a menos que eu conheça a sua palavra. Então, ali mesmo, ela nos diz que tudo que Deus criou tem um propósito, e é bom. Mas somente através da revelação da sua palavra que posso afirmar o propósito. Afirmar o propósito de Deus é a santificação. É isso mesmo, é se submeter ao propósito de Deus. Então ele diz aqui, tudo que Deus criou é bom, tem um propósito, e não deve ser simplesmente rejeitado, descartado casualmente. Ao invés, ele nos diz que deve ser recebido com ações de graças. Recebido. É preciso dar as boas-vindas. Entender que há um propósito para ele. Deus seja louvado pelo que ele fez. Depois, Paulo nos diz, com relação a essa coisa, o que você precisa fazer com ela. Qual é o seu propósito? Ele é revelado, é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Em outras palavras, é uma necessidade para me aproximar da palavra de Deus, da sua revelação, em forma de oração. Ou seja, eu me coloco na presença de Deus. A oração é exatamente isso. Orar é dizer, Senhor Deus, estou convidando, estou implorando, estou desejando que sua revelação seja iluminada. Veja, a oração não é simplesmente eu falando demais para Deus, dizendo o que eu quero, mas quais são os meus desejos, o que eu quero que Ele faça. Isso não é oração. Você pode tornar suas súplicas conhecidas a Deus, mas uma parte muito importante da oração é ouvir a Deus. Então encontramos a sua palavra e também queremos a sua luz. Por quê? Para que eu saiba como reagir a essa coisa, seja lá o que for.
Com relação aos alimentos, vou concluir. A comida é algo com que lidamos o tempo todo. 3 vezes ao dia. Café da manhã, almoço e jantar, e alguns lanches no meio do dia. Ou seja, a comida que comemos, a bebida que bebemos constantemente ao longo do dia. Uma das razões pelas quais Deus não dá instruções sobre as leis dietéticas é porque elas nos acompanham ao longo do dia, durante a semana, durante o mês. Em outras palavras, durante toda a nossa vida. E essas leis dietéticas nos dizem algo. Da mesma maneira que vemos em relação ao casamento e à intimidade dentro do casamento. Existem regras. Deus dita quando alguém pode ser íntimo e quando alguém não deveria ser. Nós não vamos entrar nessas leis, nessas questões agora, mas há momentos em que Deus proíbe marido e mulher de se unirem. Nós sabemos que existem momentos habituais de separação e há outros momentos que devem ser para orações. É o que Paulo diz no Novo Testamento. Mas os alimentos nos ensinam diariamente, várias vezes ao dia, a exercitar e tomar decisões com base nos ensinamentos de Deus. Então, quando olhamos para o Kashrut, as leis dietéticas judaicas, elas não existem apenas para a nossa saúde física. Será que isso é bom? Isso é saudável? Em geral, as leis dietéticas não dizem respeito à saúde física, mas à saúde espiritual. Isso me lembra que, sempre que abro minha boca para tomar uma bebida ou para me alimentar um pouco, Deus decide por mim. Eu me submeto às suas instruções. Eu organizo minha vida com base no que Ele disse e lhe dou graças. Eu o louvo e oro a Ele, querendo a sua intervenção em minha vida, querendo o seu conselho, de forma que eu não me afaste da verdade. Por quê? Espero que você já saiba o porquê. Quando eu me afasto da verdade, estou pedindo a ação do inimigo, de uma influência demoníaca, de espíritos imundos para a minha vida. Paulo, nesta primeira parte do capítulo 4, expõe diante de Timóteo alguns princípios espirituais muito importantes para garantir o crescimento e a segurança espiritual. Lembre-se do contexto. E por que eu encerro? O contexto é este. E acontecerá nos últimos tempos, no final dos tempos. Nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos dar testemunho de que Deus organiza a minha vida, que Deus toma as minhas decisões e eu me submeto a elas. Eu aceito as decisões de Deus. Isso será vital, muito importante nos últimos dias. Fecho então por aqui. Até semana que vem, quando prosseguiremos no capítulo 4. Até lá, então. Que Deus o abençoe. Shalom, desde Israel. May God bless you. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.